A ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, participou no último sábado de um evento literário no Rio de Janeiro e afirmou que a sociedade precisa agir todos os dias para proteger a democracia contra ações autoritárias. Ela comparou regimes de exceção a ervas daninhas. Eu já, mais de uma vez, fico sempre me lembrando, quando falo de democracia, da minha mãe. Sou do norte de Minas, de uma região muito quente, e, portanto, não chove com muita frequência. E a minha mãe gostava de flores e, por isso, ela acordava mais cedo para cuidar desses canteiros dela e o papai ficava ali arengando. Você vai cuidar desse canteiro, nasce uma flor, 6, 7 da manhã, meio-dia o sol já esturricou. Ela dizia, não tem a menor importância. Eu gosto de flor e de ver minha flor aberta, mesmo que seja por pouco tempo. Amanhã nasce outra. Se eu não cuidar, um dia a erva daninha toma conta. A erva daninha da ditadura é igualzinha. Não precisa de cuidado, ela toma conta. Ela surge do nada. Para a gente fazer florescer uma democracia na vida da gente, no espaço da gente, é preciso construir todo dia. É preciso trabalhar todo dia. Carmen Lúcia também defendeu o julgamento da suposta trama golpista que teve o processo contra o núcleo crucial concluído na semana passada. A primeira vítima de qualquer ditadura é rasga a Constituição, mata o juiz, para não ter nem dúvida que ninguém vai querer aplicar a Constituição na ditadura. Outro dia me perguntaram, por que estão julgando tentativa de golpe? Meu filho, se tivesse dado golpe, eu estava na prisão, não estava aqui julgando. Vamos combinar. Silvio Navarro, boa noite. Eu começo contigo. Carmen Lúcia criou uma nova regra constitucional para definir o que é tentativa de golpe de Estado, é isso? Boa noite, Daniel, Piotto, Augusto, meu irmão, Ana, querida, boa noite, você que nos acompanha. Daniel, ninguém entendeu ainda ao certo o que é que aconteceu com a ministra Carmen Lúcia. Há algumas hipóteses, algumas alternativas, mas fato é que a ministra Carmen Lúcia, aquela da ação penal 470, aquela do julgamento do mensalão, que começou em 2 de agosto de 2012, mas evidentemente remete ao primeiro grande escândalo de corrupção do governo Lula, em 2005, que falava sobre a corrupção, não permitiremos que os navegantes das águas turvas da corrupção e das iniquidades passem a navalha da insensatez contra a Constituição, por cima de juízes e por cima do povo brasileiro e por aí vai, dos votos célebres, quando ela seguia o caminho de Celso de Mello, que chamava aquela turma de bandoleiros de beira de estrada. O que é que aconteceu com ela nos últimos tempos? Em 2022, a ministra Carmen Lúcia, naquele fatídico 20 de outubro de 22, ali no coração da eleição presidencial, aliás, eleição majoritária no Brasil inteiro, ela defendeu a censura cirúrgica, que acabaria logo no primeiro dia depois do pleito, e nunca acabou. Era o caso de um vídeo da produtora Brasil Paralelo sobre a tentativa de assassinato do presidente Jair Bolsonaro em 6 de setembro de 2018. E desde então, ela segue numa escalada completamente diferente do que foi a carreira dela na própria Suprema Corte e no Tribunal Superior Eleitoral também. E agora ela embarca nessa tentativa de golpe, algo que não existe. Isso já foi completamente desmontado por juristas, por integrantes do Ministério Público que não estão vendidos para esse consórcio de poder. Não existe tentativa de golpe. Tentar não significa o crime, não configura o crime do ponto de vista jurídico e penal. Mas fato é que ela cai nessa ilusão e vai seguir aí até o fim dos seus dias no STF. Ela deve se aposentar em breve, primeiro Fux, depois ela e Gilmar Mendes. 28. Imagine criar um aplicativo com a sua assinatura, só com o poder da imaginação. Conheça a Base 44, uma plataforma completa de criação com IA. Feita para qualquer pessoa com uma ideia e vontade de fazer acontecer. Você descreve o que quer e vê sua ideia tomar forma. Planeje, personalize e leve sua criação para onde quiser.
de ferramentas feitas só para você, a plataformas prontas para atender milhares. De projetos pessoais a sistemas de nível empresarial. Tudo já vem pronto para usar. Um novo jeito de criar, onde você vai tão longe quanto sua imaginação permitir. Você pode imaginar? Transforme seu sonho em realidade. O problema que deveriam fazê-lo não o fazem mais. Ainda pior quando uma ministra, especialmente a senhora, vai lá e relativiza uma cláusula pétrea da Constituição, que é justamente a liberdade de expressão e, sim, a vedação, a censura prévia. Tudo isso como princípio fundamental, como os direitos fundamentais escritos na Constituição. Porque ao relativizar direitos constitucionais da Constituição de 88, que o Supremo deve guardar, que os ministros do Supremo devem guardar, aí há um ataque à democracia. Então, eu vou me juntar à senhora. A sociedade precisa agir todos os dias, sim, para proteger a democracia. Mas você protege a democracia protegendo antes a Constituição, porque ela é o conjunto de leis que nos permite, do ponto de vista material e teórico, onde você tem exatamente os princípios e as leis para proteger a democracia, que ela é garantida pela Constituição. Não entendi onde a senhora quer chegar se não se referir, por exemplo, a proteger os princípios constitucionais, sobretudo de liberdade de expressão. Lá em 2022, a ministra Carmen Lúcia, vale só lembrar, disse que era uma situação excepcionalíssima e aí tinha uma censura prévia até segunda-feira. Aliás, se não me engano, a frase dela é: pode ser veneno ou remédio, essa situação excepcionalíssima. Posso afirmar hoje, acho que todos nós, que isso foi um veneno que envenenou a democracia brasileira. Então, sim, ministra, precisamos todo dia proteger a Constituição, inclusive dos que deveriam guardá-la, porque é exatamente a Constituição que nos garante a democracia. Ana Paula Henkel, boa noite, seja muito bem-vinda mais uma vez. E você, como avalia aí a comparação feita pela ministra Carmen Lúcia, que diz que a ditadura, comparando ali a ditadura à erva daninha, e mais, como bem destacou o Adalberto Piotto, a ministra afirmou que a primeira vítima disso tudo é a Constituição. Boa noite, Daniel, Silvio, Piotto, seja bem-vindo de volta, mestre Augusto, boa noite à nossa audiência. Daniel, vamos lá. Ela falou de erva daninha para cá, erva daninha para lá. O Silvio e o Piotto já trouxeram o que aconteceu em 2022. Em 2022, nós sofremos uma perseguição como jornalistas implacável. Eu fui tirada do ar ao vivo. Eu fui cortada, eu fui cancelada, minha fala foi cancelada, e no grupo dos jornalistas do programa em que estávamos comentando, apresentando os Pingos nos Is da Jovem Pan, Augusto estava lá, nós começamos a perguntar, mas o que pode ser dito? O que não pode ser dito? E ninguém sabia, porque a censura foi instaurada de uma maneira tão assustadora que ninguém sabia. Não pode, tem uma lista que não pode. Descondenado, amigo de ditador, eram três expressões. Mas eu não tinha dito nada daquilo e eu fui tirada do ar. Chegou num ponto que eu li uma receita de pudim, depois eu li uma receita de bolo, exatamente por causa daquele julgamento em que a ministra Carmen Lúcia estava presente. É censura, parece censura, tem cheiro de censura, tamanho de censura, mas não, é uma ferramenta para salvar a democracia. Mas a pergunta que eu deixo, Daniel, para passar para vocês aí para São Paulo, ela fala tanto de erva daninha, dando a entender que Bolsonaro ia instaurar uma ditadura. A pergunta que eu deixo para a ministra é a seguinte: durante os 4 anos do governo do presidente Jair Bolsonaro, quando, ministra, cite uma única vez, quando que o presidente Bolsonaro deixou de respeitar a Constituição? Uma vez só. Muito pelo contrário. Vocês interferiram, e aqui na Oeste nós temos uma matéria sobre isso, vocês interferiram pelo menos, inconstitucionalmente, pelo menos 123 vezes durante os 4 anos em prerrogativas do Executivo.
E o presidente Bolsonaro e a sua administração, eles jamais, o presidente, ministros, vice, eles jamais deixaram de respeitar a Constituição. Boa noite, Augusto Nunes. Queremos te ouvir. Boa noite, Daniel. Bem-vindo. É bom ter você por aqui. Piotr, meu amigo. Silvio, meu irmão. Ana, parceira querida. Boa noite a você que nos acompanha. Olha aqui, erva daninha, no momento, a maior que existe, a grande erva daninha, que removida devolveria o Brasil à normalidade, é o STF. O problema do Brasil é o STF. Não adianta vir com essa conversinha aí, porque não cola. Minha mãe fazia isso, assim, a mãe, o pai verdadeiro, ou o Gilmar Mendes, né, que é o pai do momento. Eu também estranho muito, como lembra o Silvio, estranho muito o que aconteceu com a Carmen Lúcia. Ela me lembra aquele filme, O que Aconteceu, usei esse título para falar dela. O que aconteceu com Baby Jane, é aquele filme, a pessoa vai ficando estranha e tal. Ela era outra pessoa. Eu ouvi, repito, ela prometendo ao Sérgio Moro, num evento promovido pela pela Jovem Pan, eles se encontraram num corredor, eu testemunhei isso aí, e ela disse para o Sérgio Moro, eu não vou colocar em votação aquela ideia de você esquecer a jurisprudência que o Supremo seguia e permitir e impedir que alguém começasse a cumprir a pena depois da condenação em segunda instância. Ela falou, não vou botar em votação. E o Sérgio Moro disse, na senhora eu confio, eu não confio em outros. Era o Gilmar que queria aquilo, conseguiu o apoio da Carmen Lúcia, para quê? Para soltar o Lula. A erva daninha é o Gilmar Mendes, desde sempre. A erva daninha passou a ser a Carmen Lúcia. Essa Carmen Lúcia. O que é isso? Tentativa de golpe foi a chamada intentona comunista. Ou a rebelião integralista. Aquilo sim. Você mudar o país e aplicar o autogolpe, aí foi o que fez o Getúlio com o Estado Novo. Sempre para tentar um golpe, você tem uma Constituição para apresentar no lugar da Constituição vigente. Eles assassinaram a Constituição. Ela não está mais em vigor. O assassinato da Constituição é constante, você vai matando por partes. Já começou, quando esse processo, a instalação, a implantação da ditadura do judiciário, começou no momento em que foi criado o inquérito do fim do mundo, porque já era um pontapé na Constituição. Isso sim é tentativa de golpe. Agora, golpistas são os presos. O golpista é o Alexandre de Moraes, que inventou uma Constituição que só existe na cabeça dele. É a anticonstituição. E ele todo dia espanca a Constituição sobre a qual ele dava aulas na Faculdade de Direito aí do Lago de São Francisco. Ele é a ditadura. Augusto e meus parceiros, a Ana Paula Henkel fez menção a uma reportagem que inclusive está aí no nosso site. Lá em 2021, nosso repórter Christian Costa trouxe no nosso site revistaoeste.com essa informação que você acompanha aí na tela, que vai ao encontro do que disse a Ana Paula Henkel. O STF já tomou 123 medidas contra Bolsonaro, mostra levantamento, isso em 2 anos de governo de Posso Bolsonaro. completar? Então, como dissemos aqui, alguém ficou com medo do Bolsonaro? Alguém foi censurado? Alguém foi perseguido? Algum artista não pôde apresentar o seu espetáculo? Os artistas que tanto reclamam, Bolsonaro é ditador. O que ele fez? O Brasil só sente medo. Um país que não vive um regime democrático.
Só existe medo assim. Você tem medo em Cuba, você tem medo na Venezuela. Num país como a Costa Rica, pega por acaso, ninguém tem medo. Na Argentina, ninguém tem medo. O Brasil hoje tem uma boa parte da população amedrontada por causa do Supremo. Se a composição fosse modificada hoje, o Brasil seria outro amanhã. Dani, e o descalabro institucional, podemos voltar com a manchete, por gentileza? Com o título da matéria, está lá, a STF já tomou 123 medidas contra Bolsonaro. Se ali tivesse escrito, o governo já perdeu 123 vezes em embates com o Congresso Nacional, que é exatamente o fiscal do Executivo, é o Legislativo, tudo bem. Era um problema político, mal resolvido, enfim, mas ainda assim, institucionalmente, quem pode dizer não ao Executivo é o Legislativo. Se o Supremo interveio durante todo esse tempo e por tantas vezes, isso é um descalabro institucional. Aí é o Supremo achando que pode mais do que pode na Constituição. Mas, como disse o Augusto, eles espancaram a Constituição virou, digamos, um souvenir, um detalhe. Muito bem, seguindo agora com os nossos assuntos, atualizando aqui a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou que Laura Bolsonaro visite o pai na Superintendência da Polícia Federal em Brasília por meia hora na próxima quinta-feira. Como é menor de idade, ela deverá ser acompanhada da mãe, Michele Bolsonaro. Moraes também liberou uma visita de 30 minutos para Carlos Bolsonaro em horários separados. Além disso, o ministro cadastrou 3 pessoas para entregar refeições ao ex-presidente. A defesa de Bolsonaro pediu autorização para que ele seja avaliado por um cardiologista e um fisioterapeuta. O pedido foi feito depois do vereador Carlos Bolsonaro relatar que o pai sofre de doença arteriosclerótica do coração e estenose das carótidas, quadros que aumentam o risco de infarto e AVC. Moraes ainda vai decidir sobre o pedido médico. Silvio Navarro, a própria chefia da Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal enviou um ofício ao Corpo de Bombeiros pedindo celeridade no atendimento médico ao ex-presidente Jair Bolsonaro, caso haja necessidade. Porque entendem a gravidade do quadro, um presidente da República trancafiado e torturado, porque não cometeu o crime de golpe de Estado impossível, como nós tanto repisamos aqui, e porque não recebe o mesmo tratamento, por exemplo, do ex-presidente Fernando Collor de Mello. O ex-presidente Fernando Collor de Mello recebeu o benefício do ministro Alexandre de Moraes, e Collor foi condenado a mais de 8 anos por corrupção e está na sua casa em Alagoas, de frente para o mar, porque disse sofrer de Parkinson, apneia do sono e transtorno bipolar. O presidente Jair Bolsonaro sofreu uma facada, uma tentativa de assassinato naquele fatídico 6 de setembro de 2018 por um militante do PSOL, por um militante de esquerda que tentou matá-lo, derramou sangue e desde então foi submetido a uma sequência de cirurgias invasivas, a última delas muito longa, muito demorada, mais de 12 horas, tem comorbidades, só pode dormir de um jeito, só pode dormir de um lado, porque tem risco de aspiração, tem risco de engasgo por causa do refluxo, convive com um soluço angustiante, toma medicamentos. Esse quadro que você acaba de descrever no enunciado demonstra que é uma situação clínica ainda mais aguda, e ele segue lá na Polícia Federal e precisa de autorização para receber a esposa, os filhos, a filha, que é pequena, por 30 minutos. O ex-presidente Lula da Silva, e nós falamos isso aqui há meses, durante a sua estadia na Cela Gourmet de Curitiba, ele arrumou até namorada, recebia advogados, deu entrevistas para quem quis, Gleisi Hoffmann, Fernando Haddad e por aí vai, né? A capa da Revista Oeste dessa semana, assinada pelo Augusto Nunes e pelo Christian Costa, trata disso também, né? Uma justiça que tem lado. Portanto, ele está sendo torturado, ele está sequestrado numa cela da Polícia Federal e isso tudo é absurdo. Agora, Daniel, o Corpo de Bombeiros entende a gravidade. O governo do DF entende a gravidade. Agora, será que o ministro Alexandre de Moraes entende a gravidade e não quer agir? E quer mantê-lo nessa situação? Será que é disso que se trata? Ana Paula Henkel, queremos te ouvir. Daniel,
só da gente lembrar quantas vezes a cela gourmet, o Silvio sempre traz isso aqui, a cela gourmet do Lula, quantas vezes ele recebeu jornalistas internacionais, havia ali um acampamento, a Janja, amiga da Janja, o tio da Janja,